Olá a todos! Nosso grupo hoje vai falar um pouco sobre a Síndrome de Lee. A Síndrome de Lee, ela também é conhecida como encefalomielopatia necrosante sabugada, como encefalopatia necrosante de Lee e também como encefalomielopatia necrosante de Lee. Ela foi descrita em 1951 por Dennis Lee. É uma síndrome muito rara, ela é uma enfermidade neurometabólica congênita e faz parte do grupo das encefalopatias mitocondriais. A síndrome afeta 1 a cada 40 mil recém-nascidos, sendo, no entanto, mais comum em determinadas populações, como, por exemplo, nas Ilhas Faroé, onde ela atinge 1 a cada 1.700 recém-nascidos. Normalmente, os sintomas da doença já se manifestam durante o primeiro ano de vida, porém, alguns indivíduos não demonstram qualquer sintoma até a idade adulta. Os primeiros sintomas consistem em vômitos, diarreia, dificuldade de engolir, o que leva a uma menor ingestão de nutrientes e resulta num crescimento lento, não ocorrendo ganho de peso adequado para a idade. Problemas musculares e motores, entre os quais contrações musculares involuntárias e problemas de equilíbrio. Outra razão para a perda dos movimentos é a perda da sensação e a fraqueza nos membros inferiores. Perda do controle da cabeça, hipotonia, e após o primeiro ano de vida, a criança pode não apresentar ganho psicomotor, entre alguns outros sintomas. A síndrome de Lee pode ser causada tanto por mutação no DNA nuclear ou no DNA mitocondrial, sendo que mutações no DNA mitocondrial ocorrem em apenas 20% dos casos. A maioria dos genes afetados está envolvida no processo de produção de energia pela mitocôndria, a fosforilação oxidativa. 5 complexos proteicos estão envolvidos neste processo. Uma mutação que afete o seu funcionamento ou a formação causa redução ou mesmo eliminação da sua atividade, o que leva à ocorrência da síndrome de Lee. Mutações em pelo menos um dos 25 genes encontrados tanto no DNA nuclear quanto no DNA mitocondrial envolvidos na formação do complexo 1 são uma das principais causas da doença, sendo responsável por 1/3 dos casos. Outra mutação que afeta o complexo 4, também conhecido por citocromo C oxidase, é responsável por 15% dos casos. Um dos genes mais frequentemente afetado, que está na origem da síndrome de Lee, é o SURF1. Este gene, encontrado no DNA nuclear, codifica para uma proteína responsável pela montagem do complexo 4. Mutações neste gene levam tipicamente à formação de uma proteína anormal, que é degradada pelas células. A ausência de proteína funcional reduz a formação do complexo 4, reduzindo a produção de energia pela mitocôndria. Relativamente, a mutação no DNA mitocondrial, a mais comum na síndrome de Lee, ocorre no gene MTATP6. Este codifica para uma proteína que faz parte do complexo 5, também denominada de ATP síntase, que utiliza a energia fornecida pelos outros complexos para gerar ATP, a principal forma de energia utilizada pela célula. Mutações neste gene afetam 10% dos indivíduos com síndrome de Lee. Para além destas, muitas outras mutações que diminuem a atividade dos vários complexos envolvidos na fosforilação oxidativa e, consequentemente, na produção de energia pela célula, estão relacionados com a síndrome de Lee. A forma mais comum é por um padrão de hereditariedade autossomal recessivo, o que significa que ambas as cópias do gene têm de possuir a mutação. Isto verifica-se nos genes presentes no DNA nuclear, como é o caso do SURF1. Neste caso, os pais do indivíduo afetado possuem cada um uma cópia do gene mutado, não demonstrando tipicamente, no entanto, qualquer sintomas. Em 20% dos casos, estamos perante a um padrão de transmissão mitocondrial, também conhecido por hereditariedade materna, uma vez que são os óvulos e não os espermatozoides que contribuem com as mitocôndrias para o desenvolvimento do embrião.
A criança pode herdar doenças resultantes de mutações presentes no DNA mitocondrial da mãe. É ainda possível ocorrer transmissão ligada ao cromossomo X, quando o gene mutado se localiza nesse cromossomo, sendo mais comum em homens. Nessa imagem, temos a exemplificação da transmissão da doença. É possível efetuar o diagnóstico pré-natal caso a mutação se encontre no DNA nuclear. Nos casos em que o gene afetado se encontra no DNA mitocondrial, tal diagnóstico não é possível devido ao fenômeno de heteroplasmia. Não existe um tratamento específico para a doença. No entanto, administram-se vitaminas, como a vitamina B1, por exemplo.